eu continuo também fazendo as coisas para a gente ir trabalhando aqui com vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. O que faltou para a gente ver dessa divisão da botânica? Vocês lembram qual foi a divisão que a gente não viu ainda? Angiospermas, né? Isso, muito bom. Vamos abrir aqui e a gente vai trabalhar as angiospermas. E depois o que vai acontecer, professor? Depois a gente começa a trabalhar as divisões, ou seja, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas detalhadamente, tá? Beleza? Então, fiquem tranquilos. Está aparecendo para vocês aí? Uhum. Então vamos lá. Sim. Vamos relembrar um pouquinho. Já demos a dica de jardinagem de hoje. Parecendo Ana Maria Braga aqui. Daqui a pouco a gente dá uma dica de culinária, né? E vamos lá. Então, assim, qual é a grande sacada aqui das angiospermas que a gente viu semana passada? A questão é flor, né? E daí eu gosto de colocar assim, para vocês não confundirem. Gimnospermas também tem, mas aqui a gente fala que é a flor vistosa, tá? E essa flor, ela é extremamente importante porque ela muda uma coisa. O que ela muda? O surgimento dela, isso, vai mudar a reprodução. Ótimo, galera, ó. E vai mudar a reprodução porque muda o quê? A polinização. Um dos agentes de maior importância de polinização, quem são? Abelhas? As abelhas, ótimo. Você já viu alguma abelha visitando um pinheiro? Não. Não, Não, né? Por que que não? porque não tem. Por que que não? Por que que ela visita essas flores, essa flor, por exemplo, que a gente Porque está tem vendo? pólen? Porque tá fora, não tá? Isso, galera, porque tem pólen, porque tem cheiro, porque tem líquido açucarado. Luiz, eu não entendi, desculpa. Porque ele tá ali fora, tá fácil de acessar. Isso, ele está visível, ele é colorido, ele é chamativo. Vocês estão entendendo a importância da flor? Uhum. Nenhum polinizador vai visitar uma pinha, porque não tem odor agradável, não tem líquido açucarado, não é colorido, não é vistoso. Entenderam agora a importância evolutiva da flor? Ela é extremamente importante. Olha aquela fotografia do IP lá, olha, chamativo. Os insetos vão para lá, pela Ô, cor. professor, Oi, aquilo ali é uma flor de maracujá? é uma flor de maracujá. Você sabia que o maracujá é quase exclusivamente polinizado só pelas abelhas grandonas, que não são abelhas, são chamadas de Mamangava? mamangava? Isso. Tem uma Tanto que mordida. tem maracujá, tem mamangava. Se não tiver mamangava, o maracujá não é polinizado, ou seja, não tem maracujá, o fruto. Tá? Então, a mamangava, muito importante para a polinização do maracujá. Então, acabou com o mamangava, o maracujá também não vai ter polinização considerável, tá? Muito bem. E a segunda coisa o que é? Também é com F. Fruto. Fruto. São os frutos que apareceram aqui que ninguém tinha, tá? Nem mais vistoso, nem menos vistoso, não existia. Então, essa aqui, ó, esse aqui é um órgão exclusivo das angiospermas, certo? Então, se eu quero ver se é uma angiosperma, se eu quero ver se é outra, é só eu ver. Tem flor vistosa ou tem fruto, eu já sei, já posso assinalar a questão que é uma angiosperma. Muito bem. Então, o que muda? Olha só. O que muda é o seguinte, nesse ciclo de vida, é que agora eu não dependo de água, assim como as gimnospermas, e agora eu vou ter uma polinização que vai ser através do vento, que vai ser através de morcegos, de aves, que vai ser através da própria água quando chove, e vai ser principalmente através de insetos. Essa é uma coisa extremamente importante que a gente tem que aprender e praticar, que é a preservação desses insetos polinizadores.
E hoje nós temos um problema muito grande no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, que são os defensivos agrícolas. Que eles, a maioria absoluta deles, não são seletivos. Ou seja, o que, que é isso? Eles matam tudo. Se você pegar lá, vamos lá, um SBP, que é bem conhecido, né? Se você pegar um SBP e espirrar numa barata, mata a barata? Mata. Mata. Mas mata a abelha também? Mata também. Exatamente. Então você matou um inseto que você não gosta, porque ele traz bactéria, ele é sujo, mas se você espirrar na abelha, também vai matar. Ah, vamos lá, o percevejo que ataca a soja. Eu mato com esse inseticida? Sim. Mas quando eu aplico para matar o percevejo da soja, eu mato quem também? A abelha que tá indo polinizar aquela flor. Isso, exatamente. Eu mato a abelha e os outros polinizadores que estão fazendo a soja se reproduzir. Então isso é um grande gargalo, isso é um grande problema. Como é que eu soluciono isso, será? Produção de defensivos agrícolas seletivos. Produção exatamente, defensivos agrícolas seletivos ou o uso de controle biológico. Controle biológico é um ser vivo controlar outro ser vivo. Exatamente. Então, tem alternativa? Tem. É fácil? Não, mas também não dá para tudo, né, gente? Se controlar bem, ser fácil, ser barato, aí vou dizer para você, tá querendo tudo já também, né? Isso não é possível, mas é bem possível você ter uma resposta muito boa, preservar a natureza, gastar menos ou pelo menos a mesma coisa e ter alimentos mais saudáveis. É possível isso. Só que o que a gente quer? A gente quer também facilidade. Tá? Mas o controle biológico vem crescendo ao longo desses anos, que é uma área que eu atuo, é uma área também que minha esposa atua há muitos anos, por isso que eu estou falando. É muito importante. Ninguém mais quer comer comida com veneno. Ninguém mais. Mas nós precisamos de uma mudança bastante grande na geração de vocês, desculpa, na geração de vocês, para que lá o pai da Tati, que é agricultor, as próximas gerações venham mais forte ainda, mais do que já está, com o uso de técnicas que preservem o nosso ambiente, porque senão, gente, daqui a pouco a gente não vai mais ter. Esse é o fato, né? Isso eu acho que talvez ninguém mais... Não, sempre tem gente que duvida, mas já tem bastante dado mostrando que se a gente continuar tratando o nosso planeta do jeito que a gente trata agora, logo, logo a gente não vai mais ter ele. Ô, professor, Oi? os vagalumes também são polinizadores? Não, os vagalumes Não. são besouros que não são polinizadores. Pode acontecer acidentalmente, tá? Mas não é esse o principal papel deles, tá? Quem chegou? A Ana. Muito bem, vamos lá. Voltando lá. Então, o que eu estou mostrando? Claro, tá, galera? Aqui é só algo bem simplificado, bem resumido para o primeiro contato de vocês, tá? Depois a gente vai estudar todos os detalhes de angiosperma. Bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Então, vamos lá. O ciclo de vida das Professor, desculpa Oi? demorar. Oi? É porque eu tô arrumando a internet aqui em casa, daí tava bugado. Sem problema, galera. Sem problema, moçada. Não tem problema não, Ana. Que bom que você conseguiu vir, tá? Obrigado por estar prestigiando sempre as aulas aí, todos vocês, tá? Mas não tem problema não. Beleza. Vamos lá. Então, aqui o que é a primeira coisa que a gente leva em consideração? Tem flor. Flor vistosa. Aí essas estruturazinhas que estão dentro do quadradinho aqui, quem são? São as estruturas de reprodução, que foram aumentadas aqui, ó, nesse desenho número 1. Aonde eu vou ter o seguinte, essa estrutura que eu estou marcando agora para vocês aqui, ó, essa é a estrutura masculina. E essa outra estrutura que eu vou marcar em preto para vocês, que parece uma garrafinha aqui, ó, é a estrutura feminina, tá? Então, a parte que eu marquei em vermelho é a masculina e a parte que eu marquei em preto é a feminina.
O que que tá mostrando? Agora eu vou usar outra cor lá, amarelo. Esses pontinhos pretos que estão sendo mostrados aqui, ó, o que são? São os grãos de pólen. O que é que eu tenho nesse grão de pólen? Que é aquela coisinha amarelinha que você vê na flor, que você vê o inseto saindo lá de dentro, todo sujinho com aquilo. O que que eu tenho ali dentro? Eu vou ter o gameta masculino, tá ok? Aí o que que vai acontecer com esse gameta masculino? Esse gameta masculino, ele vai cair, eu vou apagar aqui uma parte, tá? Mas está gravado, depois vocês podem... Esse grãozinho de pólen, o que que ele vai acontecer com ele? Vai cair aqui, na parte feminina, e ele vai crescer até aqui embaixo, certo? E aqui embaixo, dentro dessa bolinha amarela, o que que eu tenho? Eu tenho a oosfera, e a oosfera quem é? É o gameta, se o outro é o masculino, esse aqui é o gameta feminino. Ok? Aí o que que vai acontecer? O gameta, olha que lindo, o gameta feminino, masculino, mais o gameta masculino, ficou horrível meu coração, mas a ideia foi essa. O que que vai acontecer? O que a gente chama de fecundação. Fecundação o que é? É a união, é a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. E quando isto acontecer, o que é que eu vou formar a partir da FEC, que é a fecundação? Eu vou formar um embrião. Então, dentro daquela sementinha que você colocou... Nossa, o que que eu escrevi aqui? Um embrião. Dentro daquela sementinha que você colocou na terra, o que é que você tinha? Outras coisas, mas também um embriãozinho. Um embriãozinho que foi formado a partir do gameta masculino e feminino. Um é N, o outro é N, e vai formar um indivíduo 2N. Cara, isso é igualzinho, meu. Igualzinho a história do papai e da mamãe para formar você. O pai doou uma parte do material genético, a mãe doou outra parte do material genético, formou um embriãozinho, um monstrinho lá dentro da mamãe. Aqui vai formar o quê? Vai formar um embriãozinho. O embriãozinho vai ficar aonde? Dentro de uma estrutura chamada de semente. Eu acho que foi a Ana que perguntou para mim esses dias o que que eram aquelas estruturazinhas lá do feijão, da onde sai a florzinha. Aquilo é uma parte da semente, que a gente chama de cotilédone. Cotilédone, tá? Então o feijãozinho, ele se abre em dois. O amendoim, ele se abre em dois. A soja se abre em dois. Então tem duas pecinhas. Então são chamadas de dicotiledôneas, de dois. Fica tranquilo que a gente vai ver isso mais para frente. Agora, o milho, ele não se abre em dois. O arroz, ele não se abre em dois. Por quê? Porque ele só tem uma pecinha. Então, eles não podem ser di é dois. Não pode ser dicotiledônia. Eles vão ser uma monocotiledônia. A gente vai ver isso mais para frente. Não se preocupe, é só por causa da pergunta. Então, na semente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o embriãozinho que vai dar origem a uma nova planta, mas esse embriãozinho precisa comer. Então, junto com o embrião, eu tenho material nutritivo. A gente fala material de reserva. Espera aí, material de reserva. E o que que eu como, então? Por que que eu como feijão? Exatamente para eu aproveitar esse material de reserva que a plantinha produziu para ela. Então, eu como arroz, o que que tem? Açúcar, carboidrato. Eu como feijão, o que que tem? Açúcar, carboidrato, bastante proteína. Mas era para quem? Ferro não tem? Oi? Ferro não tem no feijão também? Tem também, tem ferro. Era então. pro embrião? Isso era para o embrião. O que que você fez, Gustavo?
Roubou. Eu roubei, mas eu comi embrião junto no feijão. Você é um ladrão, você é um assassino. Você roubou a comidinha do embrião, comeu o embrião. Pelo menos ele não passa fome. Não, tá certo, beleza. Entenderam? Então a gente acaba comendo o que a planta tinha produzido para ter um novo filho, para ele poder se alimentar. Então isso é nutritivo. E é nutritivo para ele, consequentemente também para nós. Então por isso tem aquele material de reserva. Tá, vocês plantaram tomate, certo? Sim? Sim. Tamanho da semente do tomate. Minúsculo. Bem pequenininho. O que significa? Que a planta é pequenininha também. Que tinha o quê? Pouquinho material de... Reserva. Pouquinho material de reserva. Ah, você já viu alguém fazendo semente de tomate para a gente comer? Por que não vai fazer isso? Porque tem pouco nutriente. Agora faz feijão? Faz, porque no feijão tem bastante. Bastante. Estou entendendo a relação? Tamanho de semente. Se você fosse plantar alface, você ia ver que é minúscula a sementinha. Bem pequenininha. Significa que ela quase não tem. Por isso ela não pode ser plantada muito fundo na terra. Senão ela não vai ter alimento para ela sair da terra e ela vai acabar morrendo. Lembra que eu falei lá? Plantem as sementinhas de vocês a 1 centímetro de terra só de profundidade. Às vezes, por isso vamos lá na vibe do pai da Tati. Lá ele é agricultor. Por isso que as plantadeiras precisam ser reguladas. Se eu colocar a semente muito profunda, dependendo da semente que ela, não vai ter nutriente suficiente para crescer até sair da terra para fazer fotossíntese. Então eu tenho que regular isso. Não pode ser de qualquer jeito. Mas imagina agora assim, ó, galera. Pensa comigo. Imagina até a gente compreender isto. Quanto estudo. Na plantadeira dá para regular a distância e dá para regular a fundura que vai a semente. Isso, é profundidade e eu tenho distância. Porque imagina assim, ó, eu semeio uma soja, uma do ladinho da outra. O que vai acontecer quando ela crescer? Elas vão... Ai, como é que é o nome? Com relação ecológica. Elas vão Competir. Elas vão competir por luz, por água, por nutriente, porque elas estão muito, muito perto. Ô, professor, Pode eu falar. vi um vídeo no Facebook esses dias. Era vários videozinhos assim, curtinho, e tinha a ver com planta lá. E daí os caras fazendo enxerto, fala? Pode ser. Que tipo, cortava um pedacinho de uma, daí cortava um pedacinho da outra, daí encaixava elas e passava uma fita. Isso, enxerto. Vou ensinar Eu achei vocês muito a legal. fazer. Vou ensinar vocês a fazer. Professor, Vou fazer lá a aula prática ali no quintal de casa. Pode falar, Tati. Professor, eu vim para Três Bases e esqueci minhas plantinhas lá em Campo Mourão. Planta de novo. Eu vou fazer isso. Fala, Tati. por que quando eles plantam, eles colocam grafite? Planta, põe grafite na semente? É que, tipo assim, eu sei que Isso. na plantadeira tem a parte das sementes e tem uma coisinha de grafite, e daí vai passando em todas. Isso, normalmente o grafite ele é utilizado para que a semente escorregue na plantadeira. Você sabia que o grafite é utilizado nos vidros dos carros também para o vidro não ficar pesado para subir? Ele é usado para isso. Mas no grafite, o que é grafite? Carbono? Carbono, isso. E carbono eles usam? A planta usa carbono? Usa. Sim. Só que não vai conseguir pegar pelas raízes, tá? O carbono que a planta adquire, ela é conseguida pelo ar. Então, esse carbono, tem que cuidar com isso para não se confundir. Esse carbono que é utilizado na plantadeira é para a semente conseguir passar adequadamente por todas aquelas esteiras que tem uma plantadeira, pelos aqueles discos, tá? Para não ficar preso. Fica tudo preto, né? Fica tudo preto, né? Obrigada. O grafite é utilizado para bastante coisa com essa função. Tá bom? Finalizando aqui o nosso slide,
o que que a gente está vendo aqui, ó? Então, nós temos uma sementinha com o embriãozinho que está ali dentro. Aí ele vai desenvolver. Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar dentro do fruto. Tá? Dentro do fruto. Então, significa, agora voltando aqui, vou colocar umas coisinhas para vocês importantes. Essa estrutura que começou aqui, ó, o que que vai acontecer com ela? Ela vai servir para auxiliar na polinização e depois ela vai ser transformada internamente em uma semente e externamente em um fruto. Certo? Então, o que que vai acontecer? Partes da flor vão se transformar num fruto e as partes internas da flor, da parte feminina, vão se transformar em uma semente. Gravem isso, porque lá para frente, quando a gente for falar de angiospermas novamente, a gente vai conseguir recuperar esses conhecimentos que a gente está tendo aqui, tá bom? Eu vou mudar de aula agora, porque agora nós vamos... Não, mas antes vamos fechar esse aqui, ó. Vamos completar esse aqui. Me ajudem lá. Isso aqui, ó, a gente chama de clado. Se chama cladograma, tá? Esse cladograma, o que que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando a evolução das plantas. Então tá lá, ó, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas. E aqui, ó, eu tenho uma linha evolutiva. E aqui, ó, no A, B, C, eu tenho o surgimento de características. E é aqui que eu quero que vocês me ajudem. Ou seja, eu tenho uma briófita. Correto? Muito bem. O que que apareceu de diferente para a briófita deixar de ser briófita e dar origem a uma Os pteridófita? vasos. Isso, muito bom. Condutores Então, isso. Então, o que que aconteceu aqui? O A, o que que é? O surgimento de vasos condutores. Já entenderam agora o que que é? Uhum. Tá. Então, de pteridófita para gimnosperma, o que que surgiu? O que que seria o B? Sementes? É, Isso, muito bem. Então, surgiu a semente. semente. Mas espera aí, em gimnosperma, de pteridófita para gimnosperma também apareceu mais uma estrutura. Tem flor, só que essa flor não é igual a outra, né? Flor pau. Isso, mas lembra que eu falei para vocês? Já tem uma estrutura reprodutiva? Uhum. Então não vamos chamar de flor. Ótimo, galera, vocês já entenderam. Tá? Então agora você vai falar assim, que surgiu também uma estrutura reprodutiva especializada. E de gimnosperma para angiospermas, o que que é o C? Flor e fruto. Fruto e a flor Flor. verdadeira. Isso, a flor. Vamos colocar aqui, tá? Vistosa. E o fruto. Beleza. E aqui em cima, eu estou dividindo elas nas classificações que a gente já viu, ó. Essas três aqui no quadro de cima, que começa em pteridófita e vai até angiosperma, o que elas têm em comum? Qual característica que elas têm em comum? Vasos condutores? Muito bom. Os vasos. Então, se tem os vasos, elas são chamadas de traqueófitas. Ok? E o que só as duas últimas têm em comum? Que as outras não têm? Oi? Semente. Estrutura reprodutora. Estrutura reprodutiva. A flor. Muito bem. Então, aqui eu vou chamar elas de... Como é que é o nome de quem tem flor? Fanerógamas. Agora, mas peraí, a Luísa falou mais uma coisa interessante. O que a Luísa... Luiz, não foi você, Luísa? Eu falei semente? Isso, ó. A semente. Então, elas também são chamadas de
Espermáfitas. Ok? Beleza, gente? Ok? Vou trocar de slide pra Professor. gente... Oi, pode falar. Enquanto isso, posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui em casa tem um pé de ameixa. E esse pé de ameixa quase nunca dá fruto. A ameixa, ela se autofecunda ou precisa ter duas árvores para ela fecundar? Não, ela faz autofecundação. Ela faz. Mas se ela tivesse uma outra ameixeira perto, ela teria maior qualidade. Mas ela faz. Até porque também, durante a minha vida toda, eu sempre vi só um pé de ameixa e sempre teve fruto, né? Mas tá, quando eu muito tenho uma obrigado. mistura de material genético, ela melhora. Fica maior, mais doce, né? Certo? Então vai no vizinho, coleta os pólen e joga em cima da tua. Isso é polinização cruzada, a gente vai ver isso. Gustavo Artificial, que a polinizador. gente chama. Que a gente, artificial é quando o homem faz. Vamos iniciar aqui. Oi, quem quer falar? Pode falar. Tipo, eu ia falar que lá no meu vô tem pé de. Sabe aquelas amorinhas roxas? Sei. Aquela Então, comum? aquelas roxinhas assim. Tem um pezinho lá que também dá umas frutinhas bem pequenininhas, assim, bem jaguarinha. Aí tem um outro lá que eu não tenho. Não sei, tipo, o que muda, mas que dá umas ameixas bem grandona e mais docinha. Tem Mas a várias ameixa não, coisas, tá? Vamos pensar. A primeira coisa que pode explicar isso é o material genético, né? Lembra que nós, por exemplo, somos todos da mesma espécie, mas nós somos todos distintos. Ok? Só você lembrar dos teus colegas. Talvez você não lembre, faz muito tempo que você não vê eles, né? Brincadeira. Mas nós somos todos da mesma espécie, mas nós somos distintos. As plantas também, tá? Não podemos esquecer nunca que são seres vivos. A outra coisa é, esse meu pé, às vezes, ele é muito velho. Então, ele já perdeu esse vigor dele. É igual ao nosso. Conforme vai envelhecendo, vai diminuindo a atividade. E o outro fator pode ser realmente a polinização, e o outro ainda pode ser nutrição. Tá pouco nutrido. Eu acho que tem a ver com a polinização, sei lá, porque o meu avô falou que um deles tem um é não sei o que lá e o outro é não sei o que lá, é diferente. Aí ajudou, hein? Um não sei o que lá e o outro não sei o que lá. É que eu não lembro o que é que ele Sei, falou. tô brincando. Mas eu sei que um tem alguma coisa diferente do outro. É a mesma espécie, a mesma ameixa, mas um tem alguma coisa diferente. Tá bom. Mas você viu que a gente criou aqui rapidamente 4 hipóteses, né? Então, eu tenho uma trepadeira aqui no fundo de casa que ela dava umas flores bem grandonas, chama-se sapatinho de judia. Ah, é linda, minha mãe também tem. Só que agora não tá mais dando nada. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu vou comprar adubo. Pode ser isso. Ou pode ser uma poda mal feita, ou pode ser porque ela ficou velha, ou pode ser porque não tá polinizando, então também não tá tendo troca. E, nossa, mas produzia muito, agora não produz mais nada. E outra coisa que eu acho... Oi. Se for minha avó, ela já vai falar que é a lua, que você podou na lua errado. Pode ser. Diz ela que só pode pôr na árvore no mês de agosto. Não, a lua também interfere, mas não é tanto assim igual as pessoas acreditam, tá? Não é tanto assim eu falo interferência. que... Nossa Senhora. Não, mas... Vamos lá. Então aqui, agora a gente começa a estudar briófita, depois pteridófita, gimnosperma e angiosperma mais profundamente, tá? Relembrando, então, as briófitas, elas podem ser ali, ó, agora a gente começa a colocar mais coisinhas. Então, as briófitas são os musgos. Mas dentro das briófitas, nós temos também outras divisões. As hepatófitas, que são as hepáticas, e as antocerófitas, que são os antoceros. Então, aqui nós vamos ter, ó, as briófitas são os musguinhos, ó, aquelas graminhas lá que a minha mãe falava pra gente ir buscar para pôr no presépio na época, tá? Aí, nós vamos ter as hepáticas, os hepatócitos. A folhinha lembra, muitas vezes, o formato de um fígado. Por isso, elas recebem esse nome de hepato. Hepato é fígado. Então, são essas daqui, ó. Umas folhinhas diferentes. E os antoceros, aqueles carinhas ali, ó. Ó, vocês podem ver que eles são
um pouco diferentes, mas aquelas características básicas que a gente já conhece, que a gente vai relembrar agora, todos eles têm. Ou seja, primeira característica, todos eles são Pequeno, pequenos. Por quê, galera? porque Porque Não tem vasos Isso, condutores. não, muito bem, galera. Não tem vasos condutores. são Porque avas. eles Isso, precisam muito de bom. água, né? Isso, vamos lá. Outra característica. Dependem Da umidade. da água para A produção. Reprodução. para a reprodução. Muito bem. O que mais? Não tem flor. Não tem Semente. semente. Não tem nada. Não tem raiz, não tem, Isso. não tem caule, Não tem caule. nem folha. Não tem folha. Isoide, xiloide E e cauloide. Caule. Isso mesmo. Ó, então, se elas são distintas, um pouco distintas, por que elas são colocadas dentro do mesmo grupo de plantas? Porque elas têm essas características todas em comum, certo? Lembra que eu agrupo os seres vivos por características semelhantes. Então, por enquanto, pode ser que depois descubra alguma coisa diferente, né? Mas vão apresentar características em comum. E a outra é a estrutura básica. A estrutura básica é formada por uma fase que é o esporófito e por outra fase que é chamada de gametófito. Certo? Só para a gente finalizar, o esporófito é responsável por formar esporos. o esporo, enquanto que o gametófito é Gametas. responsável por formar, olha o nome, gametas. Tá? Última coisa. Depois da reprodução, quem que some e quem que continua? O esporófito some e o gametófito fica. Isso. Então, nós vamos ter aqui, ó, o gametófito como uma fase duradoura. Vai permanecer. Enquanto que o esporófito é uma fase Transitivo. transitória. Vale tudo, Gustavo. Já entendeu, tá valendo, tá bom? Beleza, gente? Paramos por aqui. Um abraço para vocês. Logo à tarde eu posto as atividades e me procurem se vocês precisarem tirar alguma dúvida. Tá ok, galera? Ok. Um grande abraço para vocês. Continuem registrando. Depois eu quero fotos dos bichinhos lá, quer dizer, das plantinhas. Ai, professor, eu vou fazer assim, eu vou falar para minha mãe me mandar a foto e medir bom. para mim. Só que eu não vou ter as de sábado, domingo e hoje, porque minha mãe ainda tá aqui em Três Barras. Tudo bem, não tem problema. Tá bom, galera? Um Beleza. abraço para vocês. Qualquer coisa é só chamar, tá bom?